Estamos de volta com o Papo VP em clima de pagode aqui na Rede TV, no canal 29. Negócio tão bom que a gente às vezes esquece de voltar, viu? Tá bom demais o negócio aqui nos bastidores. E olha só, meu amigo, você que quer entrar em contato conosco, quadro Talentos da Terra, ou quer dar o seu testemunho, tá passando o nosso telefone aí embaixo. Nosso telefone do Ministério Verdade Prática é 8148 4085. 8148 4085. Então você pode também enviar um e-mail para nós, está passando aí embaixo também, para contato@verdadepratica.com.br. Porque hoje nós estamos fazendo um pagode abençoado, né? Essa equipe abençoada, negão. Vocês são... Claro que temos talentos da terra. Agora esses talentos aqui do VP, vou te contar. Mas essa talentosa que também pastora no meia-lua aqui, viu? Rapaz, o negócio tá bom demais. Mas falando em ir até algum lugar, vamos até a palavra de Deus agora, porque o nosso tema tá abençoado. Qual é o tema de hoje, negão? Me diga. Qual o tema de hoje? Qual é, Naldo? Qual é o tema de hoje? Ih, resolve Pastora. agora. Tolerância, negão, Meu é o Deus. nosso tema. Tolerância, é para isso que nós estamos aqui. Vamos sentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Não esquecendo que daqui a pouco, meu irmão, fique ligado aí, chama a galera que o VP responde hoje. Negão, foi pras ruas, negão? Cada pergunta, hein, negão? Boas. Glória a Deus por isso. Galera tirando dúvida aí, né? Muita gente participando, né, negão? Esse quadro é muito quadro. bom, esse quadro. Muito Daqui a pouquinho, você não pode perder. Fica aí, mas agora, negão, nosso tema, tolerância, pastora. Chegou na hora certa, né, de nos tolerar. Tolerância. Estamos aqui. Inclusive os câmeras, né, nos toleram toda semana. Essa produção, a Rede TV, todo mundo. Você que está em casa, tenha muita tolerância conosco. Mas olha, baseado lá no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro. Eu vou abrir aqui na nossa Bíblia online. Aqui, meu amigo negão. 1 Pedro. 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 Isso, capítulo 4, no verso 8. Aí. Diz assim: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor encobre multidão de pecados. Resolve. Muito bom esse texto, negão. O amor, ele cobre multidão de pecados. Muito bom isso, né, negão? E aí, quando a gente fala de tolerância, a gente não tem como deixar de pensar na intolerância, né, negão? Claro. Como hoje, os cristãos, como hoje estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde estamos intolerantes, tempos onde ninguém tem paciência com nada. Igual o Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Ninguém tem paciência, né? Essa foi funda, hein, negão? Essa foi antiga, hein, negão? Negão Mas, também é cara, cultura. Gostei. Meu irmão. Chaves também é cultura. E aí, estamos bem intolerantes, negão. Cheio de justiça própria. Perigo. Nós vamos já chegar nisso né? aí. Paciência encolheu, né? Encolheu, Encolheu. Ninguém tem mais né? paciência, ninguém tem mais tolerância, ninguém espera mais nada. Nós somos geração micro-ondas. Olha aí. Geração micro-ondas é boa. Geração Né? micro-ondas. É uma geração ativista, uma geração onde ela quer tudo para logo, uma geração imediatista e ansiosa. Meu Deus. Ansiosa ao extremo. Então, por que não vamos falar de tolerância? Porque hoje é um mal que atinge todos nós, inclusive você e eu, que nos colocamos, né, nos intitulamos de cristãos. Sempre eu falo isso na rádio, eu falo isso aqui no Papo VP. E falando em rádio, você que não sabe, nós temos também um programa na rádio, na Atlântico FM, 105,1, todos os dias ao vivo, 11 da manhã. Não perca o Verdade Prática. Eu e o Negão, nós estamos lá ao vivo, todos os dias, 11 da manhã. E falamos sempre isso na rádio, né, a questão do cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Então, como pequeno Cristo, nós falamos muito sobre Cristo, falamos muito, inclusive até o meu amigo Marcelão, quero deixar um abraço para ele e falar: Igor, o mundo não precisa mais ser evangelizado. Todo mundo não quer mais ouvir falar. O mundo precisa ser amado. Não é verdade, negão? Sim. E como nós falamos tanto e fazemos pouco, né, negão? Rapaz, esse tema é um tema que faz parte da minha vida também, né? Porque tudo aquilo que nós falamos, ou de uma certa forma nós estamos sendo provados pelo mesmo,
O Deus já nos aprovou para que nós possamos ser o antídoto para que os outros possam ser curados através da nossa vida, né? Mas esse tema é um tema muito, muito atual, porque as pessoas elas não mais conseguem, vou usar até o termo perdoar, que tem a ver com tolerância. Elas não conseguem, Igor, tipo assim, se ela foi a algum lugar, vamos dar algum exemplo, o cara chega numa farmácia, em qualquer outro lugar que ela vai comprar alguma coisa, ela já quer que o cara erre, Igor. Sabe por quê? Por quê, né? Para ter a justiça própria e, de uma certa forma, tirar vantagem daquele erro ou do funcionário ou da empresa. Na verdade, hoje, nós viramos tão cobradores, digamos, tão críticos, que ninguém pode mais errar. Não. Que isso? Não pode. Ah, tu errou. Não, mas não pode, tal. E faz e não deixa e briga. Por isso que tantos casamentos acabam. Por isso que tantas famílias acabam, se destroem. Por isso que lideranças e liderados hoje não conseguem mais caminhar juntos, porque não tolera mais a visão do líder. Por isso que muitos empregados hoje, funcionários, estão pedindo demissão. Porque não tolera mais alguma coisa. Não é assim não. Comigo o negócio é mais embaixo. Então estamos vivendo tempo de intolerância, pastor. Intolerância. E a intolerância, ela tem tudo a ver e ela está ligada à falta de amor. A Bíblia fala que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Muito bem colocado. Entendeu? Então esse amor que está faltando. Se multiplicar a iniquidade, Se multiplicar a iniquidade, os pecados, o amor de muitos esfriariam. Entendeu? Então assim, é esse amor que está faltando, Igor, sabe? Está faltando o povo de Deus amar. O povo de Deus ser cópia de Jesus aqui nessa terra, na verdade. Jesus, quando ele veio por quê? Para amar. Amar os pecadores, amar aqueles que precisavam, né? E ele fez isso. Tanto que o versículo mais conhecido, talvez, no cristianismo, é João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né, Negão? O Negão estava comentando sobre isso, que essa questão da intolerância, da justiça própria, é um espírito de anticristo, não é isso, Negão? Claro, Paulo diz lá em uma das cartas à igreja de Tessalônica, ele diz que o espírito do anticristo já opera. Naquela época já operava. Agora, tenta imaginar nessa geração, onde que eu creio, e a Bíblia faz afirmações acerca de que já são os últimos dias. Então, pelo amor de Deus, nós vivemos esse tempo em que nós queremos sempre estar com a razão, porque se eu tenho a razão, meu irmão, eu vou até o final. Eu mato quem eu for, eu destruo quem eu quiser, porque eu tenho a razão, eu não abro mão da minha razão, porque eu não estou nem aí, não importa quem seja, eu sou o dono da razão, porque a lei diz que é para apedrejar essa mulher, a lei manda apedrejar, e tu o que diz, Jesus? Se Jesus fosse um cara intolerante, ele falava, eu também digo, pode meter a pedra, mas ele falou, não, a lei, beleza, você tem toda a razão, mas vamos pensar um pouquinho, dá para ser um pouquinho tolerante com essa mulher? Vamos amar. Alguém de vocês aí também não tem pecado? Se não tiver, pode jogar pedra. Eu ia falar outro versículo, Negão, já tem esse porra, tá até aqui na pauta, né? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 7, diz assim: mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Eu quero, mas antes de entrar nisso aí, Negão, vamos já voltar para cá. O livro de Isaías, só para a gente poder trabalhar melhor com os versículos aqui, com o estudo, para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. O livro de Isaías, no capítulo 64, verso 6, diz assim: pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Eu quero parar aqui, a parte A. Tu já pensou, Igor? Sabe o que significa trapo de imundícia, Negão? Naquela época, para quem não sabe, imundícia era a menstruação da mulher. Sim. E os trapos é o absorvente hoje. Então, a Bíblia nos conta no livro de Isaías que a nossa justiça, aquilo que nós achamos que é justo, Negão, Não, eu tô na razão. é como um absorvente usado. Pronto. Não é isso, pastor? Definiu da forma bem Definiu simples. corretamente. Absorvente usado. Essa é a justiça do ser humano, meu irmão. É bíblico. Isso é que eu digo que é bom, que eu não abro mão que o Negão está falando. Agora nós vamos voltar porque o Negão estava falando, lá no livro de João, quando ele fala que quem não tem pecado que atira a primeira pedra. É importante frisar uma coisa aqui. A lei dizia, era lei. Tinha razão. Era lei, tinha que apedrejar.
Era lei, poderia O apedrejar. povo tinha toda a razão. Tinha toda a razão, porque era lei. Poderia. É igual hoje, existe algo chamado, tá muito na moda, né, inclusive Muito. isso. Danos morais. Ixi. Tem gente Danos morais. E a gente ganhando Tem dinheiro gente que ganha fazendo dinheiro Direito só ao com isso. consumidor. fazendo a vida com negócio de danos morais. Pessoal, eu não estou aqui fazendo apologia contra a lei. Não, Longe não. de mim isso. Não, não. O que eu estou querendo dizer é que existe casos e casos. Sim. Né? Existe um caso que realmente, poxa, né? Mas qualquer caso, qualquer coisa, ninguém exerce mais misericórdia, pastor. Não existe. E naquela época era lei, poderia apedrejar. Quando chegaram para Jesus, que ele falou: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo largou a pedra. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais moço. Igor, e é muito importante nós sempre optarmos pela tolerância. Porque na frente nós vamos precisar dessa mesma para nossa É uma vida. semeadura, negócio. Pelo Nós amor de sempre Deus. temos que nos colocar no lugar do outro. Ei, pastora, Olha. é muito melhor optar pela misericórdia, pela tolerância, do que tu optar pela tua justiça própria. Porque sabendo você que lá na frente, essa tua justiça, que não é nenhuma justiça baseada no que o Senhor falou em Isaías, você vai precisar de misericórdia, vai precisar de tolerância. Então, pelo amor de Deus, se você quiser usar a sua justiça própria para um fim próprio, tome muito cuidado, porque ela pode se voltar contra você. É porque é tão interessante como a Bíblia se completa, né, negão? Tarsila, é tão interessante como a gente vê os contextos, os versículos se encaixando, né, pastora? Porque olha só, quando a gente fala de justiça própria, não tem base, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ela fala, que a pastora falou, que o amor, né? O amor é totalmente o avesso, né, da intolerância. E aí a gente pega a questão do primeiro versículo, que o amor ele encobre multidões de pecado, e o livro de 1 Coríntios 13, quando fala que o amor, ele não busca seus próprios interesses. E olha, Aí, Igor, acabou, meu irmão, misericórdia. a gente tem um exemplo muito forte na Bíblia de uma pessoa que abriu mão de tudo, da sua justiça, porque ele era justo, ele era sem pecado, mas ele recebeu sobre si toda a injustiça, todos os pecados e morreu na cruz por nós, Jesus. Não é verdade? Então, olha, esse exemplo, ele é um exemplo perfeito daquilo que nós, como cristãos, deveremos fazer, sabe? Abrir mão da justiça própria. 1 Coríntios 6, se eu não me engano, eu não me lembro do versículo, mas fala assim: por que vocês não recebem em si o peso, né? Por que vocês não recebem em si aquilo que vocês deveriam receber? Tomam as consequências para si, né? Por que vocês não fazem isso? Jesus fez isso. Jesus, ele tomou a consequência para si. Por que nós não podemos fazer isso? Nós somos melhores que Jesus? E, inclusive, falando de Jesus, né, que é o nosso maior exemplo, lembra na cruz o que ele falou? O que ele pediu? Senhor, Eles não sabem o que fazem. Perdoa. Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. perdoe também antes, né? Perdão, não foi na cruz, foi antes. Foi na cruz ou foi antes? Agora eu estou confundindo. Ele falou o seguinte: se possível for, Getsemane. afasta de mim esse cálice. Quando Getsemane. Getsemane, verdade. Mas que seja feita a tua vontade. Aí se resume exatamente o que o pastor está falando. Quando ele renunciou à sua própria vontade, para que a vontade de Deus pudesse se sobressair, sobrepor a vontade dele. E como a questão da intolerância, negão, tem acabado com vidas. Pessoas hoje matam no trânsito, brigam no trânsito, por causa da intolerância, porque não sabe o direito. Não, é minha vez, eu estou na frente. Pessoas brigam, se matam no trânsito, pessoas nas ruas, pessoas estacionamentos, muito bem colocado a questão de vaga. As filas. Existe aqueles programas de vídeos incríveis no YouTube, né? Pessoas brigando por causa de estacionamento, um coloca um carro em cima do outro, bate. Fura o pneu do outro. Cara, Eu conheci gente que furou o pneu do outro. Não, a minha esposa passou por uma e faz muito tempo, viu? Pra você ter uma ideia, eu tô fazendo 7 anos de casado esse mês. Parabéns! A gente namorava na época, e eu lembro que ela se formou, não vou dizer o nome da universidade, mas se formou na Universidade de Belém. E ela estava nessa universidade, depois não tinha nada a ver, ela estava formada, e ela foi buscar uma amiga, e ela ficou dentro do carro, né? Estava chovendo, e ela parou num local, apenas para a amiga dela vir que estava chovendo, e quando ela olhou do lado, um homem estava arranhando o carro dela.